Bom, pessoal, nós vivemos uma crise generalizada no país. Nós já temos uma crise constante econômica que estava começando a passar por um processo de superação, vinda desde 2014. E nós tivemos a crise que agora talvez esteja alcançando o seu pico, da pandemia do coronavírus. Tudo isso deflagrou duas coisas até aqui. Quando pensamos na crise econômica, quando pensamos na situação em que a pandemia nos deixou. Saúde pública no Brasil tem uma história de descaso, de falta de gestão, não digo até de falta de recurso. Tem pessoas e especialistas, consideram que os recursos para a saúde pública poderiam ser melhor administrados mais do que faltam. A gente tem um desprezo pela saúde como condição de investimento, de política de governo. Deveria ser talvez uma política de Estado, ser mais engessada pela legislação para que houvesse investimentos mais pontuais naquilo que for necessário, é necessário. Então o que nós estamos vivendo é uma intensidade de crises em torno de uma fragilidade que é histórica. Nós temos falhas que sempre existiram no país, sempre foram característica da nossa própria formação, seja na saúde, na economia, talvez a economia com uma interferência profunda no restante. Mais do que isso, a desqualificação dos brasileiros. Os brasileiros têm, quer queira, quer não, uma formação ruim profissional. Grande parte são frágeis diante de uma crise que pode tirar o seu emprego. Quem tem empresas substitui fácil a grande quantidade de mão de obra que fica descoberta por não ter condições de criar sua própria renda ou não estar no mercado onde exista um potencial de ganho maior. Fora isso, nós temos uma questão de poder que é crônica no Brasil. Isso que nós estamos vivendo da saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça, da Segurança Pública, rompendo com Jair Bolsonaro, estamos analisando algo pontual que, é claro, nos afeta. Mas toda essa relação com o poder, essa busca dos brasileiros, nós já comentamos muitas vezes sobre isso, a procura de um salvador da pátria, gera a fragilidade, da dificuldade que a gente tem de exercer o papel de cidadão de forma eficiente na democracia. A gente só olha para o poder na busca de alguém que se coloque lá e governe, mas a gente não governa a nossa cidadania, a nossa participação nas instâncias públicas, a gente não se organiza no nosso mundo privado ou na coletividade onde a gente vive, seja num condomínio, num prédio, seja num bairro, seja numa cidade, enfim, a gente não participa na profissão nossa, nas buscas de entender os nossos interesses coletivos e lutar por eles. Essas lacunas que nós vamos deixando à espera de que alguém faça por nós, gera promessas e principalmente a ascensão de profetas, de Messias. E temos historicamente o desejo constante de apostar de que o profeta venha sempre com um discurso milagroso. Resgate a nossa história, perceba a quantidade de vezes que ficamos à busca de um salvador, à busca de alguém que nos preencha, de alguém que crie em nós uma situação de governabilidade. Logo, o Brasil vive uma crise. O Brasil é frágil diante de algumas situações que provocam um aprofundamento de situações de crise. O que nós estamos experimentando é um problema na proporção do que nós nunca nos preocupamos cotidianamente em superá-los. Talvez seja a hora de aprender com o erro. Aprender de forma certa. Não só de resolver o problema que estamos vivendo, mas de nos prepararmos para não vivermos mais as mesmas coisas, das mesmas formas, olhando para cada situação como se fosse única e esquecendo de que existe toda uma história de poder, de saúde pública, de economia que nos condena. Pense nisso. É importante.